É motivo de alegria estar aqui de volta. E, como a irmã falou, eu já recebi da parte do Senhor. Quando a gente é convidado para poder ministrar, confesso que a gente fica um pouco tensa, nervosa. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a louvar o Senhor, estava sentada ali. E Deus me mostrava uma nuvem. Mas era uma nuvem, não era pequena não, era uma nuvem grande. E eu entendi que essa nuvem é a presença do Pai neste lugar. E ele falava assim comigo assim, a noite de milagres. Como as irmãs falaram aqui, tem hoje pessoas que estão levando para sua casa cura de restauração, cura espiritual, cura do corpo físico, do corpo mental. É noite de milagre. Desde a hora que eu aqui entrei, o Espírito Santo foi confirmando cada palavra da mensagem. Confesso que quando a gente chega numa igreja, a gente sempre pede o Espírito Santo de Deus para confirmar e falar. E durante a semana eu estudando a palavra de Deus, eu não sou muito de fazer esboço, mas está aqui 4 linhas escritas. E eu comecei a orar ali, Senhor, confirma a palavra. E a primeira coisa que aconteceu quando aqui cheguei, eu pedi no Espírito Santo ali, Deus usou a irmã. Hebreus 6:10, que diz assim, que fala sobre afirma que Deus não é injusto para esquecer o trabalho, o amor demonstrado por aquele que serve ao santo. E eu convido você nesta noite a abrir sua Bíblia em 2 Reis 4. Para tomar tempo, eu vou ler minha Bíblia, a versão NVI, que diz assim, 2 Reis 4, a partir do verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que vier nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou os seus servos Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer, você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que devemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? Junto ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa mesma época do ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não me iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai e estava com seus ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai e gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leva-o para sua mãe. E o servo pegou e levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela o chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e logo volto. Poder sentar, igreja. Assim como o Senhor falou ao meu coração, confirmou essa mensagem. Eu glorifico a Deus, porque às vezes a gente tem que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 2 Reis, no verso 4, conta a história de uma mulher, onde ela era muito bem vista na sua cidade, no lugar onde ela morava. Ela era uma mulher que tinha posse, uma mulher de muito dinheiro. Mas ela tinha algo especial.
ela era sensível ao Espírito Santo. Ali sempre passava um homem, um profeta do Senhor. Mas aqui a história fala que ela observava ele sempre passar ali. E ela falava assim: eis que vejo que sempre que passa por aqui é um homem santo de Deus. Na nossa vida, às vezes, falta um pouco, às vezes, de discernimento espiritual. Às vezes, precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver Deus operar, ver as maravilhas que Deus quer fazer em nosso meio, na nossa vida. Sunamita, ela tinha esse dom de ver que ali passava, ele fazia o mesmo trajeto até o Monte Carmelo, ele sempre passava ali. E eu acredito que ela ficava vendo ele passar. E ela viu algo diferente no profeta. E ela o convida para chegar à sua casa e comer. Porque ela sentia que ele carregava algo diferente. E o que era esse algo? Era a presença de Deus que era com ele. Acredito que ele chegava na tua casa, sentava na mesa, comia um pão, bebia uma água, descansava de um trajeto que ele fazia, sempre um trajeto cansativo. Mas eu acredito que quando Eliseu entrava na casa dela, ele não estava sozinho, a presença de Deus era com ele. Imagina, irmãos, quando eu aqui cheguei, quando o carro entrou aqui, eu já senti algo diferente. E o que eu senti era a presença de Deus. E o que eu tenho sentido desde a hora que eu cheguei é a presença dele. Em cada louvor, em cada corinho, em cada oportunidade. Só que Eliseu ia de vez em quando à casa de Sunamita. Só que ela não queria a presença de Deus somente de vez em quando. Ela queria a presença de Deus ali. Então ela, uma mulher muito sábia, chega perto do seu esposo e pede ao esposo para fazer e construir um quarto em cima da casa. Um quarto simples, com uma cama, uma lamparina, uma mesinha, para que toda vez que ele passasse por ali, ele não entrasse, alimentasse e ia embora. Ela queria que ele entrasse e ficasse, descansasse. E eu fico imaginando aquela mulher escutando ele buscar ao Senhor. Eu fico pensando, igual eu estava indo na minha casa quando eu estava lendo. Eu fechava meus olhos e eu ficava imaginando. Porque muitas das vezes acontece isso. Eu moro do lado da casa da minha tia. E às vezes às 3 horas da tarde eu escuto ela orando ao Senhor. E eu fico imaginando que deveria ser assim. Ela queria a presença de Deus ali também, na casa dela, fazendo morada. Não de vez em quando. Ela não queria, às vezes, como acontece com muitas das vezes de nós mesmos, de entrar somente na presença de Deus de vez em quando. Num culto de quarta-feira ou num culto de terça. Numa escola dominical ou somente aos domingos. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. É todos os dias. É quando você levanta a mão e já fala assim: bom dia, Espírito Santo. Seja comigo, Espírito Santo, no meu trabalho. Bom dia, Espírito Santo. Seja comigo no meu trabalho. Seja comigo no meu almoço. Espírito Santo, vai no trajeto do meu trabalho. Espírito Santo, volta comigo para casa. Espírito Santo, seja comigo dentro do meu lar. Seja comigo na igreja. Muitas das vezes nós acostumamos somente vir ao culto, alimentarmos, enchermos do Espírito Santo. Mas muitas das vezes quando nós vamos embora, o Espírito Santo fica e nós vamos vazios. Passa um tempo, Eliseu está lá no quartinho, na cama. E ele olha e vê a cama confortável, um candeeiro. E ele fica, acho que incomodado com aquele quarto luxuoso para ele. E ele fala assim: Geazi, precisamos fazer algo por essa mulher.
chama ela, vê se ela quer algo. Mas ela era uma mulher rica. E vista, acho que da região onde ela morava, ela era bem vista, ela não precisava de nada. E Geazi fala assim, pergunta para ela fala que não precisa, pode voltar, não precisa. Eu sou muito bem vista onde eu moro, sou reconhecida onde eu moro, no lugar que eu frequento. Mas o profeta não fica satisfeito com aquilo e questiona Geazi e fala assim, ó, o marido é idoso e ela não tem filho. Quando Geazi fala isso, o profeta manda chamar ela volta até a porta. Quando ela chega na porta, o profeta já libera sobre a vida dela. Ano que vem, nessa mesma época, você carregará uma promessa. Eu acredito que naquela hora ele estava liberando sobre ela. Ela não pediu nada. Ela não fez nada em troca. Ela abençoou o homem de Deus. E o que Deus fez para ela? Deus curou ela da esterilidade e ela gerou um filho. Quando nós abençoamos a obra do Senhor num culto de missão, você pode pegar a moedinha de 5 centavos, colocar dentro da oferta com um coração puro. Essa semente plantada, ela gera fruto. Passa-se um tempo, a mulher gera, nasce o filho. Um dia ele vai trabalhar com o pai e eu acredito na bênção que era, porque ela não falou, não precisou falar, e muitas das vezes nós não precisamos falar ao Senhor. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos sonhos, Ele conhece aquilo que às vezes em oração você pede, até mesmo aquilo que você pediu há muito tempo atrás, Ele conhece, e muitas das vezes Ele traz a memória esse sonho que você deixou lá atrás, mas que é projeto dele para a tua vida. E quando eu falei aqui que é noite de milagre, é que tem promessas que estão mortas, que hoje vai voltar à vida. Deus está falando com alguém aqui. Hoje eu vou ressuscitar a promessa que eu tenho na tua vida. Ele vai ressuscitar. E Ele já começou trazendo na tua memória aquilo que você deixou lá atrás, que estava esquecido. A alegria daquela mãe, vendo o filho correr, o marido já idoso, para um lado e para o outro. De repente, o menino morre. E o que o homem faz? Aquilo que muitas das vezes o nosso esposo faz, está doente, leva para a mãe, leva para a mãe. Leva para a mãe, que a mãe sabe o que fazer. E quando ela chega, eu fico imaginando a cena dela ajoelhando, pegando seu filho. E eu achei interessante que veio a minha memória, veio na minha lembrança. Às vezes a gente coloca a mão sobre o nosso filho. Imagina ela ver o filho que ela não pediu morto. Ela pega aquela criança e sobe quietinha até o quarto que ela fez para abençoar o servo de Deus. Coloca o menino sobre a cama. Irmãos, eu fico imaginando. Eu não vou falar que aquela mulher tinha sangue frio, não. Porque eu acredito que quando ela subiu as escadas, com o menino no colo, o menino já grandinho, ela colocou ali, eu acredito que ela já fez uma oração ao Senhor. Senhor, eu não te pedi, Senhor. O Senhor está aqui. Ela poderia ter desesperado, ela poderia ter gritado, ela poderia ter chorado, ela poderia até mesmo questionar o Senhor. A Bíblia não fala. A Bíblia só relata que ela subiu, colocou ele na cama e fechou a porta. Mas eu acredito que antes de fechar a porta, ela fez uma oração. Às vezes até a oração que nós mesmos fazemos. Quando nós não vemos o agir de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos passando por situações que nós oramos, buscamos, jejuamos e Deus
se cala. E às vezes nós questionamos o Senhor: Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Porque, Senhor, eu estou orando e estou buscando. Às vezes a tua oração não está movendo o que você precisa, mas está movendo dentro de você algo. Porque se está tudo bem, ninguém busca Deus. Mas é passar por uma prova, um vento. Às vezes a gente se posiciona e a gente faz a obra do Senhor. A minha vida foi assim. Por muito tempo, por muitos anos, cresci na igreja, sou filha de pastor, servia ao altar. Sabia do meu chamado e eu mesmo me calava. E quando a minha mãe me lembrava assim: filha, o seu lugar é no altar. Eu falava assim: um dia eu vou, um dia eu vou. Um dia eu vou. Mas chega um dia e você nunca vai. Mas no culto de Santa Ceia, na minha igreja, Assembleia de Deus me pegou no banco. E ele falou comigo assim: chega de fazer a minha obra no culto. Irmãs, aquele dia eu voltei para casa dentro do carro. O Espírito Santo, Deus tomou, mas tomou a graça desde a Santa Ceia. Foi me acompanhando dentro do carro e eu falando em mistério. E naquele dia, eu falei: Senhor, eu nunca mais paro. Eu falo, e está aqui a minha segunda mãe, que é minha sogra. O momento que eu me posicionei diante do Senhor, a minha casa, pastor Renato, ela se levantou junto comigo. Porque é isso que acontece. Muitas das vezes você acha assim: por que não caminha comigo? Por que está assim? Por que está tudo bagunçado? É porque você sabe, às vezes, o chamado que você tem, você está parada. Levanta e deixa que do resto Deus cuida. Levanta, às vezes Deus vai requerer de você algo como Ele requereu de mim. Eu ia na igreja aos domingos, pegava a minha Bíblia, sentava, sentia a presença, falava em línguas estranhas, ia para casa, mas eu ia para casa às vezes vazia. O ambiente da minha casa não era um ambiente de altar, às vezes era briga, às vezes era discussões. Mas o dia que eu me posicionei, eu levantei e falei: Senhor, a partir de hoje eu faço a sua obra. Aonde eu for convidada para pregar, eu vou pregar. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou líder do jovem e eu sou responsável também pelo círculo de oração da minha igreja. Não é fácil caminhar, e eu não vim aqui falar que é fácil, não. Tsunamita abençoou a obra do Senhor e teve um dia que veio o dia mau. Na minha vida veio, pastor, eu levantei toda alegre, caminhando. E chega um dia, vem um vento em Volta Redonda, em 2023, novembro de 2023. Irmãos, eu perdi o telhado da minha casa de cima todinho. Se fosse em outras épocas, eu ia brigar, eu ia reclamar, eu ia falar até palavrão. Mas eu só sabia orar. Mas eu sentia uma graça, eu sentia uma presença que eu não entendia o que o Senhor estava fazendo. Eu entrava para dentro do banheiro da minha casa, que era o único lugar que não estava bagunçado, eu ajoelhava. E eu só chorava. E a providência de Deus veio enquanto eu estava no altar pregando. A providência de Deus veio. Passou-se o tempo, festa da CIB, jubileu de 60 anos. Estou saindo com o carro, bateram no meu carro. Eu não questionei ao Senhor. Vai chegar o dia mau. E muitas das vezes nós precisamos fazer igual o Tsunamita. Chegou o dia mau. Ela entrou, colocou o menino em cima da cama, fechou a porta, desceu e falou para o esposo dela assim: preciso de um jumento e de um servo, porque vou até o profeta. E o marido dela fala assim: mas hoje não é sábado, porque tinha de costume buscar somente a direção do homem de Deus ao sábado ou lua nova. Mas ela fala assim: vai tudo bem. Sabia que não estava tudo bem, o menino estava morto. E ela começa a fazer um trajeto que eu acredito que foi o trajeto mais difícil da vida dela. Porque o caminhar do crente não é fácil, não é só de flor. O caminhar com Cristo é difícil, irmãos, é difícil. Porque muitas das vezes nós caminhamos chorando. Nós caminhamos às vezes recebendo acusações do inimigo. Nós caminhamos em dias maus, mas caminhamos na certeza daquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir.
Nós temos essa certeza. E eu acredito que aquela mulher foi naquele caminho falando assim: Senhor, eu vou até ele, porque eu não lhe pedi um filho. Eu vou até ele, o menino está lá. E eu acredito que ela acreditava até mesmo que o menino não estava morto. Imagina ela percorrer um caminho de Sunem até o Monte Carmelo. Um caminho difícil. E ela fala com o servo dela assim: não para falar com ninguém. Quando fala isso aqui, eu acredito que está falando assim: às vezes nós precisamos fazer isso. Porque muitas das vezes, se fosse eu hoje, muitas das vezes o nosso problema, quando acontece algo mal, hoje em dia a gente tem isso aqui, ó, rede social. A gente abre a rede social aqui, o Instagram, eu vou lá meter uma indireta. Eu vou lá porque eu tô passando por isso. Eu tô passando por problema com meu vizinho, eu vou lá cutucar ele. Você imagina se o tsunami chegasse e estivesse gritando: ele tá morto, ele tá morto. Às vezes o menino já estaria até enterrado. Mas a mulher, o homem posicionado no Senhor, sabe que a aprovação ela pode vir, mas você tem que caminhar para o alvo, que é Cristo. E ela foi caminhando no percurso difícil. E ela fala: não pare, não se distraia no caminho. E o profeta estava no monte buscando a Deus. E quando ele olha assim, ele vem e fala com Geazi assim: Geazi, aquela que está vindo ali, a sunamita, vai até ela, vê o que está acontecendo. Quando Geazi chega até ela e pergunta para ela o que houve: está tudo bem dentro da sua casa? Está tudo bem? E não estava nada bem. Aquilo que ela não tinha pedido ao Senhor estava morto. E ela fala assim: vai tudo bem. Muitas das vezes vão perguntar para você assim: como que está o teu casamento? Como que está o teu marido? Como que está aquele filho seu que te dá trabalho? Como que está? Você, muitas das vezes, você está com o coração com vontade de falar e de chorar, mas cuidado com quem você abre a boca para desabafar. Começa a falar assim: tá tudo bem, graças a Deus. O Senhor está cuidando, tá tudo bem, vai tudo bem dentro da minha casa. Tá faltando alimento dentro da tua casa, como que tá? Tá tudo bem, começa a profetizar. Vai entrando no ambiente já profetizando: Senhor Jesus, eu não tenho hoje. Senhor Deus, o meu armário está vazio, mas eu creio que vai ficar tudo bem. Senhor, o cenário tá difícil, Jesus, mas vai ficar tudo bem. Vai tudo bem, Geazi. Dá licença, Geazi, porque eu preciso passar e ir até o profeta, Geazi. Geazi, muitas das vezes, é usado por Deus na nossa vida para poder ser como se fosse um tijolo para nos parar. Eu acredito que Geazi foi. Mas aquela mulher, ela tinha uma visão, ela tinha um alvo. Ela não se distraiu com Geazi. Ela falou assim: eu tenho um objetivo, que é o homem de Deus, não é você? Eu tenho um objetivo, porque se eu parar aqui, o menino vai feder, porque ele já está morto. Eu tenho um objetivo. Muitas das vezes você se distrai com algo que o inimigo coloca na tua frente. Muitas das vezes Deus fala assim: vem me buscar. Mas às vezes a distração não deixa. Às vezes mesmo até o inimigo usa de pequenas coisas para te distrair. Às vezes é num culto do dia 17 de agosto de 2025 que Deus quer liberar sobre a tua vida o teu milagre. E muitas das vezes Ele vai usar um Geazi para chegar até você e te impedir de receber. Mas é noite que Geazi vai ter que sair de lado, porque Deus está caminhando ao teu encontro. E você vem aqui nessa noite buscar e ressuscitar o que estava morto. Aleluia! Glória a Deus! O menino estava morto. E Geazi estava ali. E ela fala: vai tudo bem. Dá licença. Mas quando ela chega até Eliseu, não precisou ela falar. Deus não tinha revelado o que ela tinha. Mas ele sabia que o coração dela estava angustiado. Muitas das vezes nós estamos rindo por fora, mas estamos totalmente migalhados por dentro.
Às vezes nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, às vezes a nossa mente está depressiva. E às vezes, muitas das vezes, o irmão que está do teu lado não te conhece. Mas ele é um Deus que ele sabe, porque ele mostrou que o coração de Sunamita estava angustiado. Ele estava no monte buscando. E quando viu, aqui fala, quando viu a distância, quando ela chegou, ela se abaixou até o homem de Deus. E fala assim: eu não te pedi nada. Acaso te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsa esperança. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se encontrar alguém, não pare. Aqui Deus está falando 2 vezes aqui. Se encontrar alguém, continua. Continua caminhando, porque vai ter gente te impedindo de receber o seu milagre. Vai ter gente te impedindo. Não pare. E ele vai. Quando ele chega lá, o menino está lá, morto, e nada acontece. Mas Sunamita se abaixa e fala assim: eu só vou se você for comigo. Ela sabia que Geazi era só um servo, mas a presença de Deus estava com Eliseu. Era ele que carregava a presença, não era Geazi. E Eliseu começa aquele percurso. Imagina o tempo. Lá vai ela de novo. Ela teve que ir. E agora está voltando. E o menino estava morto lá dentro de casa. Eu acredito pela distância, mais ou menos, que eu estava estudando. Mais ou menos uns 50 quilômetros andando, fora o que ela subiu, fora os obstáculos para chegar até o monte, fora para descer. E o menino estava lá morto. Mas nós sabemos que quando é hora do milagre, não interessa o tempo. Não interessa o tempo que o seu sonho está morto. Porque quando Jesus chega, não interessa o dia e não interessa a hora. Mas se ele falar, é hoje, é hoje. Lázaro estava morto. Havia 4 dias. Mas quando ele chega, ele fala assim: Lázaro, vem para fora. Tira a pedra, porque ele não está morto. E sai Lázaro para fora. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sei o que você veio buscar que estava morto, mas Deus manda te falar que é noite, que o que estava morto vai virar vida. Vai virar vida. Vai respirar. Porque Deus me falou sentada ali: é noite de milagre. É noite de milagre. Quem veio buscar milagre vai sair daqui com o seu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eliseu chega, sobe no quartinho, ele entra, fecha a porta. E sabemos que as maiores batalhas e guerras, muitas das vezes nós enfrentamos dentro do nosso quarto. Dentro do nosso quarto. Às vezes nós precisamos fechar a porta, ajoelhar. E eu falo que tem dias que eu falo que lá em casa é só Deus, são 2. Às vezes a hora que eu vou orar, uma vem: mãe, é isso aqui. A outra vem: mãe, tô com fome. E eu tenho meu momento com o Senhor, que é de madrugada. Às vezes de madrugada eu acordo, às vezes eu puxo meu esposo e falo assim: vem cá que eu tô orando por você. Ou às vezes é às 3 da tarde, que precisamos fechar a porta do nosso quarto. Porque às vezes as maiores guerras nós enfrentamos, às vezes sozinhos. Quando Eliseu entra e vê aquele menino, eu acredito que ali começa, no mundo espiritual, Eliseu brigando com o anjo da morte. Ele deita sobre o menino e nada acontece. Ele ora. Mas chega um momento que ele volta a deitar sobre o menino.
boca com boca, mão com mão, nariz com nariz. E eu acredito que no mundo espiritual a presença de Deus foi entrando naquele ambiente. E aquela mulher do lado de fora, acredito que ela estava ali. Meu filho vai nascer. Meu filho vai voltar a viver. Eu não pedi um filho, Senhor. Foi liberado da boca do profeta. Como está sendo liberado aqui nessa noite. O que estava morto. Aquilo que você tem pedido ao Senhor. Que você tem buscado direção do Senhor, que você muitas das vezes ouve palavras que você não vai conseguir, que essa porta de emprego não é para você, que esse caminho que você quer percorrer não é para você. Deus está falando aqui, é teu, eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Abençoa a minha obra, que as portas vão se abrir. Continua caminhando na minha presença, que as portas vão se abrir. O menino, ele respira 7 vezes. 7 vezes. Eliseu abre a porta e o menino vai para o braço da sua mãe com vida. Aleluia! Ele não está morto mais. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! E eu convido a igreja nesse momento a ficar de pé comigo. Aleluia. Aleluia. A você fazer uma oração do seu lugar. Às vezes entramos tão machucados dentro da casa do Senhor. Às vezes nós viemos sentir uma presença, mas tem algo que a gente sabe que precisa de algo novo. Quando Jó perde tudo, Jó perdeu tudo. Deus, ele restituiu tudo. E é noite que Deus tem falado aqui, noite de milagre. Eu não sei o que está morto na tua vida. Eu não sei o que você tem falado com Deus no seu secreto. Mas é noite que Ele está visitando, às vezes o que está até fedendo. Porque quando Ele estava lá, Jesus estava lá. E falaram com Ele assim: Mestre, Lázaro está morto. E quando Ele chega, já havia 4 dias. Já estava até sepultado. Mas quando Ele chega na cena, Ele muda o ambiente. E é noite que Ele vai fazer isso aqui. Ele está entrando no que está morto na tua vida e está mudando a cena. Foi liberada aqui nessa noite palavras proféticas. Só quem acredita, levanta a mão e toma posse. Porque Ele está entrando. Tem vida chegando para tua casa. Tem vida chegando para o teu ministério. Tem vida chegando para tua família. Tem cura sendo liberado do altar agora. Jesus está restaurando. Jesus está restaurando aqui famílias. Deus está restaurando aqui pensamentos de depressão. Ele está restaurando aqui dons espirituais. Porque Ele é o Deus que fala: tem vida, não está morto, tem vida. Tem vida porque eu cheguei no ambiente. E quando eu chego no ambiente, eu mudo. E eu queria fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, mas pensa que para você não tem jeito mais, ou que você está aqui hoje fraco espiritualmente, convida o Espírito Santo para te visitar nessa noite, porque Ele vai fazer um milagre. Está entrando na tua vida e está mudando o cenário. Ele está mudando. Ele é o Deus que muda. Ele está passando aí onde você está. Receba mais de Deus. Receba o que Ele tem para a tua vida.
vida chegando para tua casa, a vida chegando para tua saúde, a vida chegando para o teu casamento. Não, você não vai perder não. Toda obra feita contra a tua casa e contra a tua família não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque Ele é o Deus que cuida. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. E eu creio que é noite que Ele está restaurando, Ele está ressuscitando aquilo que estava morto. Não acabou, não acabou. Aleluia. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus nessa noite. E vou mostrar cada vez solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Adora o Senhor. Ainda tem vida aí. E mesmo que Em o nome cenário de diga que é o Jesus, tem fim, vida.